Vamos. Fala, galera. Boa noite. Boa noite, porque estamos começando aí a nossa correção da avaliação das questões de química, certo? Do primeiro Simula Baiana, né? Um projeto aí que nós organizamos, né? Eu junto com alguns outros professores, para que você possa se preparar melhor para a sua avaliação da Baiana. Logicamente, caso ela continue no formato da Strix, tá bom? Bem, meu nome é Renato, né? Também chamado de Renatão por muitos alunos. E aí, sou professor de Química, elaborei as questões aí do simulado e vou estar corrigindo aqui com vocês, tá certo? Deixa eu só abrir aqui o simulado, que a gente já vai começar, né? Espero que vocês tenham gostado aí do simulado, né? Tenham conseguido analisar as questões de química. Espero que tenham gostado. Depois comentem, dê um feedback para mim, para os outros professores, lá no próprio Instagram do Simula Baiana, certo? Dê um feedback aí, se gostaram das questões, se não gostaram, nós vamos estar mandando para vocês, para o seu WhatsApp, um formulário onde você vai poder fazer retificações nas questões. Ah, Renato, eu achei que tinha um item errado na questão 3. A gente vai estar mandando para vocês um formulário para que vocês indiquem isso, né? Façam essa possível retificação nas questões da avaliação e que vocês dêem um feedback também sobre a avaliação. Se gostaram, aqueles que já têm o conhecimento da Baiana, se, na verdade, acharam parecidas as questões, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar aqui. A primeira questão de química é a questão 22. A questão 22, tá? A questão 22 vai tratar aí sobre a parte de análise de água, né? Fazer o tratamento da água. Então, ele vem com um comando, que é o normal da Baiana. Considerando-se o ciclo da água na natureza e as formas de tratamento utilizadas para torná-la potável, é correto afirmar. Veja só. Ele trouxe na letra A o seguinte: após a captação da água de um lago ou rio, são adicionados ao líquido uma mistura de sulfato de cálcio e alumínio metálico. Falso, né? Na verdade, nós adicionamos aí sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio para que forme o AlOH3, que vai ser aí uma base pouco solúvel em água, que vai acabar aglutinando aí principalmente as partículas de tamanho coloidal, entre 1 e 1000 nanômetros. Então, a letra A não pode ser, tá? B, a decantação é um processo mecânico de separação de misturas empregado no tratamento de água para separar líquidos e gases. Não, né? Nós sabemos aí que essa decantação ela vai ser utilizada aí para separar, por exemplo, gás e sólido, ou, por exemplo, sólido e líquido. Mas como ele botou aqui separar líquido e gás, a gente não usa decantação para isso, tá? Não tem essa tendência. Então, letra C. A água salobra, imprópria para o consumo, é uma mistura heterogênea, porque apresenta substâncias dissolvidas. Se está dissolvida, é homogênea, né, gente? Então, não pode ser. D. O processo de cloração gera no meio aquoso, após a adição de Cl2, H3O+, Cl-, Cl-. É até verdade essa parte. Está coerente. Todos bactericidas. Aí não são todos bactericidas, tá? O Cl- não é bactericida, porque senão só precisaremos de sal de cozinha. O Cl-, sim, é o íon hipoclorito. Ele sim tem características bactericidas. Mas nem propriamente ele quando reage com a água, acaba formando HClO, e esse ácido tem características bactericidas, tá bom? A letra E vai falar o seguinte: o processo de filtração com carvão ativado permite a adsorção de substâncias orgânicas. Ó, ele trouxe substâncias orgânicas. Então, existem substâncias orgânicas que são apolares, que são polares, que tem parte hidrofílica, parte hidrofóbica. Então, depende. Existe uma gama grande aí. Dissolvidas no meio aquoso, por meio de interações do tipo de polo instantâneo e polo induzido. Olha só, para estar dissolvido na água, eu não necessito apenas de substâncias polares. Isso tem que ser claro a vocês. Imagine que os peixes, eles vão, na verdade, respirar o oxigênio que está dissolvido na água. Como eles fazem isso? É porque o oxigênio está dissolvido lá. Então, substâncias apolares também podem estar dissolvidas. Ou substâncias que têm parte hidrofílica, parte hidrofóbica.
tá? O carvão ativado, ele é uma substância apolar, de forma que, quando ele vem interagir com outras substâncias apolares, que podem estar dissolvidas na água, as orgânicas, que dão cheiro e gosto, ela consegue retirar essas substâncias dissolvidas, e para isso também serve o carvão ativado. Logo, a resposta da questão 22 é a letra E, beleza? Letra E. Tá bom, galera? Aí nós vamos passar aqui agora para a questão 23. Questão 23, tá? Vamos falar aí da questão 23. É uma questão que traz uma molécula orgânica. Traz uma molécula orgânica aí. Tá? Uma molécula orgânica que ele chamou de bis-GMA. Bis-GMA. E ele trouxe o seguinte, trouxe na letra A o seguinte. O bis-GMA é um ácido orgânico diprótico. Veja só. Quais são as substâncias não orgânicas de característica ácida? Nós temos fenol, enol, ácido carboxílico. Ele não trouxe nada disso. Como ele não trouxe, não pode ser a letra A. As funções que tem aí no bis-GMA são a função álcool, função éster e função éter. Tá bom? Álcool, éter e éster. B. A estrutura química do bis-GMA apresenta um carbono assimétrico de hibridização sp3. Para ser assimétrico, tem que ter hibridização sp3. Ligado a dois anéis aromáticos. Só tem um carbono que está ligado a dois anéis aromáticos. Ele não é um carbono assimétrico, né, também chamado de quiral, porque ele tem dois grupos iguais, um em cima e um embaixo, e os laterais também são iguais, idênticos. Então não pode ser, tá? C. A hidrólise ácida de um mol do composto gera entre os produtos 2 mols de ácido 2-metil-prop-2-enoico. Bem, a hidrólise ela vai agir naquele ponto mais frágil da molécula. O ponto mais frágil é o éster. Nós sempre falamos em hidrólise de éster. Tudo bem? Na hidrólise do éster, eu vou gerar um álcool e um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico que vai ser gerado pelo carbono que possui a carbonila, possui a dupla O. Então, ele vai estar aí sendo retirado, né, esse carbono ou da sua extrema direita ou da sua extrema esquerda, um carbono da carbonila, que vai dar exatamente essa estrutura, tá? E ele fala 2 mols porque eu tenho de um lado e eu tenho do outro. Tudo bem? Então, a resposta certa dessa questão aí é o item C. É o item C. Vamos voltar para as respostas dessa mesma 23 aí. Vamos voltar para a resposta da 23, porque ainda falta falar da D e da E rapidinho. Da D e da E rapidinho. Pedindo aqui a produção, né? Para voltar aí para 23. Isso, obrigado, produção. D. O fenômeno da ressonância é encontrado na estrutura do bis-GMA, entre os anéis aromáticos condensados. Não são condensados, estão separados, tá? Estão separados. A letra E vai falar que o grupo carbonila, o grupo funcional carbonila, tá? Presente na estrutura, indica a presença da classe funcional das cetonas. O começo está até certinho, o nome é grupo funcional carbonila, mas a classe não. A classe que identifica realmente a função, ela aí, na dupla O, ela é um éster, e não um éter. Então a resposta é a letra C, como nós já falamos antes. Vamos para a questão 24. Vamos para a questão 24, tá? Então, uma questão 24 que você pegou aí, falando de termoquímica. Falando de termoquímica. A questão falava aí de termoquímica, tá? Trouxe as equações termoquímicas aí. O primeiro com ΔH menos 8,8, o segundo com menos 19,5. E ele pergunta, a letra A. A entalpia de formação padrão do nitrato de amônio é 8,8. Ó, entropia de formação padrão é a partir de substâncias simples mais estáveis. Não dá para achar ele aí. Não dá para achar ele aí, tá? Porque mesmo que você faça a lei de Reis, vai sobrar água, não dá para achar. Então, é impossível achar aí. Vamos subir produção, vamos lá para cima. Ó, que o resto tá lá, letra B, C, D e E. Isso, valeu. B. O monóxido de nitrogênio N2O é um óxido ácido. Falso. É um óxido neutro. Acabou aí. É neutro. Letra C. O retículo cristalino formado pelo nitrato de amônio, até aí tudo bem, é um composto iônico. A temperatura ambiente é decorrente da formação de um cristal covalente entre os átomos da estrutura. Não é um cristal covalente, é o íon. O NH3, ele acaba sendo uma base de Bronsted e capturando o íon H+, formando o NH4+, um íon.
A gente vai ter aí também o íon NO3-, forma uma ligação iônica, e não cristal covalente. Cristais covalentes são diamante, né? Areia, o SiO2N, tá bom? Então, D. Em meio aquoso, um nitrato de amônio reduz o pH. Verdade. Porque vem de um ácido forte e uma base fraca. Você precisa saber isso para a baiana. A partir da hidrólise gerada pelo íon NH4+. Mas por que ele gera uma hidrólise? Porque ele vem de uma base fraca. As espécies que são oriundas de bases fracas, elas conseguem interagir com a água, voltando a formar a base. Porque no processo de equilíbrio, o deslocamento das espécies fracas está para os reagentes, para a formação da base ou a formação do ácido fraco. Quando você coloca um íon no meio aquoso, ele acaba gerando novamente aquela espécie fraca. Tudo bem? Isso nós chamamos de hidrólise. Não acontece com íons derivados de espécies fortes. Fique esperto para isso. Então, essa é a resposta correta da 24, é a letra D. É a letra D, tá? Vamos logo para a questão 25. Vamos logo para a questão 25, para a gente adiantar aí o lado. Onde ele vai falar de uma substância que está sendo muito comentada, foi até utilizada em outros simulados aqui de Salvador, né? A hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Na questão 25. Questão 25. Onde ele vai falar que, com relação à estrutura química e às propriedades da hidroxicloroquina, é correto afirmar, tá? Que a massa molecular da hidroxicloroquina é de 336 gramas por mol. Falso, não preciso fazer esse cálculo. Não preciso fazer o cálculo porque massa molecular tem que ser em U, unidade de massa atômica, não em gramas por mol, tá? Então tá errado. Letra B, a substituição do hidrogênio ligado à amina secundária da estrutura por um grupo etil diminui o caráter alcalino da molécula. Bem, só tem um grupo aí que você pode fazer essa substituição do hidrogênio e ele vai se tornar um nitrogênio terciário, tá? Um nitrogênio ligado a 3 átomos de carbono ou uma amina terciária, como você quiser. Primária, secundária, terciária, ligada a 3 átomos de carbono. E nós sabemos que a amina terciária, ela tem o que nós chamamos de impedimento estérico. É mais difícil que as estruturas se aproximem dessa amina por conta do volume que nós temos aí, as estruturas ao redor dela. Então, ela se torna uma base mais fraca, realmente, quando ela vira aí uma amina terciária. Então, a resposta certa dessa 25 aí é o item B. É o item B, tá? Mas vamos continuar aqui nessa questão. Vamos continuar nessa questão aqui só para mostrar o restante. A hidroxicloroquina é um composto aromático que apresenta concentração de OH- menor do que 10 a menos 7. Veja, 10 elevado a menos 7 é o neutro. Se for básico, tem que ser maior do que 10 a menos 7. Se for básico, certo? Se for básico, teria que ser maior. Como é básico, porque tem aminas na estrutura, deveria ser maior e não menor, como ele colocou aí. Tudo bem? Por isso está errado. D. A quantidade de matéria da hidroxicloroquina, blá, 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 aproximadamente 4 gramas. Galera, quantidade de matéria é o número de mols. Ele trouxe aqui como se a quantidade de matéria fosse a quantidade em gramas. Isso está errado. Tá? Tá errado. Quantidade de matéria é o número de mols. Letra E. O halogênio presente na estrutura da hidroxicloroquina é o mais reativo do seu grupo. Falso. O cloro, né, é o segundo mais reativo é o flúor. Vamos lá para a questão 26. Vamos para a questão 26. Questão 26. Ele trouxe aí um equilíbrio, né? Ele trouxe um equilíbrio, que é o KPS. Constante do produto de solubilidade. Como no equilíbrio químico nós não utilizamos sólidos, porque tem concentrações constantes, a gente já pode eliminar o item D, né? Que ele fala que o produto de solubilidade é calculado com essa relação. Não pode ter sólido. A gente já sabe disso daí. Na letra E, ele fala assim, ó, o sulfeto de zinco pode ser obtido pela reação entre o óxido de zinco e o ácido sulfídrico. Falso. Óxido de zinco é anfótero. Ele só reage com ácido de base forte. H2S é um ácido fraco. Tá? A configuração eletrônica do íon Pb2+, pode ser representada por xenônio e ele traz a estrutura. Se você for olhar a configuração eletrônica do chumbo puro, ele vai até o 6p2. 6p2. 6s2, 6p2. Tá? 4 elétrons na última camada. Só que aí, veja, quando eu tiro, eu vou tirar o 6p2, vai sobrar o 6s2. Renato, não deveria ser tipo
6s2, 4f14, 5d10, não. Deveria, se ele tivesse dito na questão, que a configuração deveria estar por ordem crescente de energia. Mas ele não fala. Quando ele fala que a distribuição dos elétrons ele pode trazer por ordem crescente, vai estar correto, ou não, que também vai estar correto. Porque nós temos essa distribuição. Os elétrons estão distribuídos corretamente, porém não está na ordem crescente de energia. Mas como ele não citou isso, essa pode ser a resposta certa, sim. Tá? Então a resposta certa aí foi a letra C. Letra C foi a resposta certa. Tá? Vamos lá para a questão 27. Né? Questão 27. A gente já está passando muito do tempo aqui, porque realmente é difícil, viu? Eu queria gravar em 10 minutos, mas é muito corrido 10 minutos. Pediram para gravar em 10 minutos, mas está muito corrido. Vou logo lá para os itens. Ele vai falar de radioatividade, tá? Ele vai falar aí no processo de transformação, por exemplo. Ele falou que quando a amostra de césio é removida de um aparelho, ele fala que o césio ele vai se transformar no bário, tá? O césio ele vai se transformar no bário e a meia-vida é de 30 anos. Vamos lá. Tá? Se nós formos analisar o césio e o bário, deixa eu pegar aqui minha tabelinha periódica. O césio ele tem 55 prótons e o bário tem 56, ou seja, vai aparecer um próton. Como é que aparece um próton, galera, em um processo de emissão de radiações? Aparece pela emissão de partícula beta. É o que ele tenta colocar no item A. Ao transmutar em bário, o césio emite uma partícula beta, representada por beta 0 mais 1. Falso, é menos 1, né? Parte de baixo aí é menos 1, que é o elétron. Não pode ser. A partícula gama, a letra B, falso. Não é partícula, é radiação, onda eletromagnética. Letra C, a coloração azulada apresentada pelo material citado é uma propriedade organoléptica, decorrente da emissão da radiação ultravioleta pelo átomo de césio. Pela radiação ultravioleta, aí eu não vou enxergar. Falso, né? Organoléptica é aquela que eu consigo perceber. A ultravioleta eu não consigo perceber com os meus sentidos. Tá? Ele trouxe uma massa aí de césio, disse que era 30 anos. 30 anos, depois de 120 anos, quanto é que eu vou ter? Vamos fazer aqui rapidinho. Ó, 30 anos cai para 50, 60 cai para 25, 90 cai para 12,5, 120 cai para 6,25, alguma coisa assim. Não é 3,125. Tá? Então, errado. O processo de transmutação descrito no texto ocorre com liberação de energia. Verdade. Porque ele está saindo de uma espécie menos estável, porque se houve a emissão de uma partícula alfa, uma emissão de uma partícula beta ou radiação gama, quer dizer que ele saiu de um estado de maior energia para menor energia, sempre. Tá? Pela emissão natural daquela partícula ou da onda eletromagnética. E sempre que a partícula alfa sai, sempre que beta sai também uma quantidade aí de radiação gama, que é o decréscimo de energia entre o nível de maior energia, menos estável, e o nível de maior energia, mais estável. Tá bom? Com isso, a resposta certa da questão 27 é a letra E. Letra E. Tá bom? Vamos para a última aí, que é a questão 28. A questão 28, ele trouxe logo assim, uma equação para você balancear. Você fazer o processo de balanceamento por oxirredução, acha o delta, inverte, vai. E aí depois ele começa, bem, o íon IO3- possui geometria piramidal. Acho que esse vai ser o único momento que eu vou usar o quadro, viu, produção? Acho que esse vai ser o único momento que eu vou usar o quadro. Vou vir aqui para o quadro, para mostrar o IO3-. Bem, o iodo, ele é da família 7A, então ele faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele forma uma ligação. Ele quer saber a geometria do íon IO3-. Bem, se ele botou aí um menos, é porque vai ter que ser uma ligação com oxigênio e o elétron que vem do hidrogênio. E aí, ele vai fazer uma ligação coordenada, como a Baiana chama, uma ligação coordenada com oxigênio, outra com outro oxigênio. Ou seja, ele tem um átomo central, 3 ligantes e um par de elétrons sobrando. Realmente, é a geometria piramidal que ele está falando aqui. É a geometria piramidal. Então, a resposta certa, de cara aí, ó, já vai ser a letra
A. Já vai ser a letra A, certo? E aí, se depois aparecerem dúvidas para vocês, vocês mandam para a gente, tá? Manda lá no Simula Baiana, no Instagram do Simula Baiana. Passei, estourei muito aqui meu tempo, fui pro dobro do tempo, tá bom? Mas espero que tenha tirado algumas dúvidas aí, tenha mostrado a vocês o gabarito. Um grande beijo e até o próximo Simula Baiana. Valeu? Tchau, tchau.